pessoal, continuando gravando aqui o capítulo 16 do nosso lar, chamado Confidências. Vamos dar sequência ao encontro do André Luiz com a mãe dele, tá? Mesma sequência ali dos capítulos. Aí o André Luiz, a mãe dele reconfortou ele, vocês lembram? E falou com ele, falou assim, não vão lamentar. Aí ele já melhorou, né? Ele já estava se sentindo melhor. Então as palavras da mãe do André Luiz consolou ele muito, né? E ele começou a reorganizar essas energias dele interiores. Aí a sua mãe começou a contar para ele, nesse mesmo encontro, hein, gente, seguindo o mesmo capítulo, comentar sobre o serviço que ela executava no plano espiritual, né? Comentou as dores, as dificuldades, tudo que ela tinha experimentado naquelas tarefas. E ela falou que através daquilo ela tinha aprendido grandes lições, ou seja, estava sendo um novo aprendizado para ela também, né? Aí, grande alegria banhava o espírito de André Luiz, enquanto ele ouvia a narrativa da sua mãe. Ele sentia-se outro, mais alegre, mais animado e mais feliz, tá? Aí, nesse momento que ele estava nessa alegria, ele perguntou, mãe, deve ser maravilhosa a esfera onde a senhora vive, né? Ele falou assim, deve ser muito bom o lugar onde você está, né? Assim que ele queria falar. Aí a sua mãe, sorrindo, disse, a esfera elevada requer mais trabalho e mais abnegação. Ou seja, quanto maior a capacidade da pessoa, mais trabalho, mais dedicação, é isso que ela estava falando. Aí ela falou, não vivo à distância dos deveres justos. Tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Quando ela fala isso, ela está falando assim, eu tenho trabalhado muito pela nossa família, por todos aqueles entes da família dela. Aí ela continua explicando para ele, André Luiz, muitas vezes observamos que a maioria das pessoas, quando desencarnam, permanecem agarradas no lar terreno, fica ali, nem sabe que morreu, tentando auxiliar os que amam, fica ali tentando ajudar as pessoas que ainda amam. Entretanto, ela explica para ele, o verdadeiro amor, para ser benéfico, precisa se esforçar no trabalho para ser útil a todos, ou seja, ela explica, desde que eu voltei da terra, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Ou seja, através do trabalho com o outro, ela pode ajudar aqueles corações que tanto ela ama. Ela estava ensinando para ele o mecanismo para se ter um bom trabalho, não é isso? Para ajudar aqueles que ela amava. Aí ele perguntou no meio dessa conversa, né? Ele falou assim, e o meu pai? Você tem notícia dele? Onde que ele está? Por que a senhora não veio com ele? Por que ele não está aqui com a gente? Aí ela olhou com muito carinho e falou, o seu pai. Há 12 anos que ele está numa zona de trevas compactas na zona umbralina. 12 anos ele estava numa região pesada da zona umbralina. Na Terra, ele sempre nos parecia fiel às tradições da família e ao seu fervor ao culto religioso, mas no fundo era fraco e mantinha relações clandestinas fora do lar. Ou seja, ele tinha amantes fora de casa. Aquilo que ele fazia externamente não era o que ele acreditava intimamente. Depois que ele morreu, duas dessas criaturas, a quem ele tinha feito grandes promessas, estavam aguardando, ansiosas, lá na região, na zona umbralina. E assim que ele desencarnou, elas prenderam ele novamente nas teias da ilusão, lá na região de trevas compactas. A princípio, Laerte quis reagir. Ela está explicando agora o mecanismo, por que ele ficou preso na zona umbralina. A princípio, Laerte quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive. Gente, é outra frase também muito marcante nesse livro. Não tem milagre. Ela está falando assim, não é porque a gente desencarna que acontece o milagre. Na verdade, a gente continua da mesma forma que a gente está aqui, a gente continua do outro lado. E ele continua da mesma forma que ele era. Então, se ele estava aqui fingindo, mentindo, continua lá na mesma situação, tá? A alma se encontra tal qual vive, da mesma forma que vive aqui. Aí ela continua explicando. Seu pai gastou muitos anos fingindo e viciou sua visão espiritual. E o resultado foi ficar só e na companhia das suas ligações. Laerte nunca percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Ou seja, ele sempre estava recebendo assistência, mas ele nem percebia, então ele não aceitava, nem via aquilo. No início, os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito,
Ele lembrava da família, lembrava da esposa, dos filhos. Algum momento ocupou a mente dele assim que ele desencarnou. De algum modo, ele lutou, repelindo essas tentações, mas caiu, afinal, novamente preso na sombra. Ou seja, ele não, por falta de perseverança no bem e o pensamento reto, ele não conseguia manter aquela vibração, tá? Aí o André Luiz perguntou, mas não há como ajudá-lo? Eles estão lá nas, né? Até porque o André Luiz já tinha também estado na zona umbralina, né? Então, ele perguntou, não tem como ajudá-lo? Ah, meu filho, ela respondeu, eu o visito frequentemente, ela ia sempre visitá-lo, mas ele não me percebe. Seu potencial vibratório é muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho, pela inspiração, pelas boas ideias, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento. As infelizes, as companheiras que estavam com ele, inibem minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente, anos a fio, para ajudá-lo, mas não está conseguindo. Ela continua, eu até solicitei o amparo de amigos em cinco núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada. Gente, eu já li esse livro várias vezes, não lembrava dessa parte. Quer dizer, ela pediu ajuda em 5 lugares diferentes de atividade espiritual mais elevada. Inclusive ali no nosso lar, ela tinha pedido ajuda. Certa vez o Clarício quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas foi em vão, não conseguiu, tá? Não deu certo. E ele continua lá na zona umbralina. Para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual, precisamos da adesão mental de Laerte. O Laerte tem que querer, ela está explicando assim. Para eles ajudarem, o Laerte tem que mudar o pensamento dele, tá? E ela chama aqui de adesão mental, tem que aderir a alguma coisa nova, tá? Que permanece inativo em si mesmo, ele só pensa nele mesmo, entre a indiferença e a revolta. Então ele não saía daquilo, não tinha acesso para ela atingir. E ela continua explicando, tuas irmãs, Clara e Priscila, vivem também na zona umbralina. Sou obrigada a atender, sou compelida a atender as necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa da tua irmã Luísa. Ele tinha uma irmã chamada Luísa que desencarnou novinha, pequena, quando eles eram pequenos. Luísa ajudou-me aqui muitos anos, foi meu braço forte nos trabalhos mais ásperos de amparo à família. E voltou semana passada a reencarnar entre eles. Então, em processo de renúncia, ela voltou para ajudá-los, né, a Luísa. Aí a mãe fala com o André Luiz, espero que você se restabeleça logo, para que possamos desdobrar atividades no bem. Ou seja, espero que você melhore para você poder me ajudar, né? Ela estava pedindo a ajuda de André Luiz. Pensando nas revelações que a mãe lhe fizera, André Luiz perguntou, a senhora auxilia o papai mesmo sabendo da ligação dele com essas mulheres infames? Aí a mãe dele falou assim, não fale assim delas, não as classifique como infames. São nossas irmãs doentes, são filhas de nosso pai. Não tenho pedido apenas por Laerte, mas por elas também. E estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Ou seja, já estava no momento que ela já estava tendo alguma ascendência naquele grupo ali, que ela já estava tentando algum acesso, tá? O André Luiz ficou espantadíssimo com aquela renúncia da mãe, olhou para a mãe e ficou assim. E começou aí, ficou chocado com a mãe, né? Tanta renúncia, tanto carinho, naquela predisposição para ajudar, né? Aí ele começou a pensar na família, na terra dele. E sentiu aquele velho apego que ele vinha sentindo, com a esposa, com os filhos, aquela saudade. Aí perguntou para a mãe dele, será que a senhora poderia me informar sobre a Zélia e as crianças? Tem notícia dela? Eu aguardo tão ansioso o instante de poder voltar à minha casa, né? De auxiliá-los. Sinto imensas saudades. Imagino como que a Zélia deve estar sentindo a minha falta. Como deve sofrer minha desventurada esposa com essa separação. A mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou, tenho visitado os meus netos regularmente e vão muito bem. Não se preocupe com o auxílio à família. Prepara você primeiro, se melhore, né? Para que sejamos bem-sucedidos em qualquer tipo de ajuda. Isso que a mãe estava falando com ele. Ou seja, ela falou, tá tudo bem lá na sua casa, não se preocupe. André Luiz quis insistir nesse assunto, mas a sua mãe não voltou mais a falar sobre a sua família. Ela não quis mais dar nenhuma informação, até porque ele não estava nem preparado para aquilo, né? Aí eles continuaram conversando por um longo e bom tempo, e o André Luiz se sentiu no sublime conforto. Aí ele ficou mais revigorado, mais amparado, né?
Aí a mãe, vendo que ele já estava numa situação melhor e estava muito alegre de ter encontrado com ele numa situação tão boa, o André Luiz, a mãe se despede e o André Luiz pede permissão para ir com ela, para acompanhá-la. Aí ela carinhosamente fala: não venhas, meu filho. Agora, depois que eu sair daqui, eu tenho uma outra reunião mais urgente no Ministério da Comunicação, onde eu serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios, para a volta dela ao plano de onde ela vinha, tá? Além disso, preciso ainda encontrar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade desta visita. Aí ela queria agradecer porque com certeza ele ajudou ela para fazer a visita a André Luiz. Deixando grande felicidade no coração de André Luiz, beijou o filho e partiu. Assim acaba o nosso capítulo, viu, gente? Muito obrigada e até semana que vem. Grande abraço.